Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa 20ª aula e, como eu já tinha falado ontem, hoje nossa aula vai ser sobre associação em série e em paralelo. Eu vou mudar a câmera, que fica um pouquinho melhor aqui, né, para a gente observar. Como eu tinha falado, hoje a gente vai seguir aqueles esqueminhas que eu fiz para a gente poder entender de uma forma melhor. Então, eu vou mudar aqui a câmera de posição, né? Vocês não vão mais me ver, mas vão ficar vendo a explicação de boa, beleza? Vamos lá para a aula. Bom, pessoal, então para começar vamos só fazer uma curta revisãozinha aqui, né? Para a gente lembrar do que a gente já tinha falado na semana passada, né? E na outra também. Bom, essa que a gente tem aqui é a fórmula que nos diz a lei de Ohm, né? Onde a corrente elétrica, que é medida em amperes, ela é igual à tensão elétrica, medida em volts, dividido pela resistência elétrica, que é medida em ohms. Então, essa aqui é um resumo daquela lei que a gente já tinha falado, né? E eu incluí aqui quais são as medidas de cada uma, só para a gente relembrar. Mas se a gente fosse falar isso aqui bonitinho, né, o jeito lá correto, seria assim: a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, isso aqui é tudo que a gente tinha falado até então, né? Com aquelas duas atividades, né? E também com aquela mini pesquisa que eu fiz com vocês, perguntando o que vocês não tinham entendido, deu para perceber que essa parte do conteúdo em si, vocês entenderam. O que acontece é que na hora dos cálculos, né, de fazer lá as questões de atividade, vocês se confundiam um pouco sobre o que era tensão, o que era resistência, o que era corrente, por aí vai. Mas, de forma geral, as pessoas que fizeram a atividade nas 2 semanas, nessa segunda atividade acertaram quase tudo, né? Ainda confundiram uma coisa aqui ou esqueceram outra ali, mas ainda acertaram quase tudo. O problema foram aquelas pessoas que não participaram da aula, né? E não fizeram a primeira atividade. Que aí, quando foi para fazer essa segunda atividade, tiveram mais dificuldade. Por isso que eu mudei nossa aula de segunda para ontem, né? Para poder eu saber exatamente qual era o problema que vocês estavam tendo. E a maioria respondeu lá que era ou o cálculo é difícil ou o assunto foi complicado, né? Então, hoje o que a gente vai fazer não é tanto com cálculo, é mais teoria mesmo, beleza? Seja como for, daquilo que a gente já tinha falado, a gente tem que saber isso aqui, ó. A gente tem que saber que essa é a lei de Ohm, né? Essa fórmula aqui representa a lei de Ohm. E a gente tem que saber o que significa cada uma dessas letras e qual é a medida delas, entendeu? Aqui e aqui. Se vocês entenderam isso aqui, já tá bom. Não é perfeito. Podia melhorar bastante, mas também não tá ruim, entendeu? Mas agora vamos, né, para a aula de verdade. Bom, vocês tendo entendido isso aqui, a gente pode passar para aquela imagem que a gente viu lá no livro, lá no começo, eu acho que na primeira aula que a gente falou sobre resistores. Eu tentei desenhar aqui, pelo menos parecido com aquilo que a gente tinha visto, né? Onde a gente tem aqui uma bateria, a gente tem um interruptor e uma lâmpada. Isso tudo aqui é o que a gente chama de circuito, vou colocar aqui em cima, ó. Circuito elétrico. Por quê? O que é um circuito elétrico? Circuito elétrico nada mais é do que um lugar ali. Vamos pensar assim. Se a gente pensasse no circuito de corrida, o que é que seria? Não seria uma pista por onde as pessoas ou os animais iriam correr ali, né? Quando a gente fala de circuito elétrico, a gente também está falando de uma pista, só que nesse caso, por onde a eletricidade vai passar. Então, um circuito elétrico nada mais é do que um caminho por onde a eletricidade passa ali, certo? A gente tem vários exemplos aí, né, de circuitos elétricos. A gente tem esse, onde a gente tem uma bateria e uma lâmpada, mas em casa também, né, a gente tem ali nossa tomada que manda eletricidade para nossas lâmpadas, que manda eletricidade para os nossos eletrônicos em casa. E também a gente tem vários outros tipos de circuito, até mesmo, por exemplo, um controle remoto, né? A gente tem ali dentro pilhas que estão mandando energia ali para dentro para fazer alguma coisa. Então, tá entendendo?
Existem várias formas de circuitos elétricos, mas vamos lembrar quais são as partes de um circuito. Bom, para começar isso aqui é o interruptor, né? O interruptor, ele serve ali para ligar e desligar. Ele não é o que a gente vai falar hoje aqui, a gente não vai falar do interruptor, a gente vai falar dessas outras partes. A nossa bateria, a gente chamou naquela aula lá, né? A gente chamou de gerador. A nossa bateria é o nosso gerador. Ele é quem nos dá ali, né, a nossa tensão elétrica. Como a gente tinha falado lá, né? A gente tem a bateria de uma pilha, por exemplo, de 1,5 volts. A gente tem a bateria de 9 volts. Então, o que eles fazem? Eles nos dão a tensão. A tensão vai ser a diferença, né, que a gente vai ter do polo positivo, polo negativo em volts, claro. A gente tem também, né, o que a gente falou. Eu disse, a gente tem um lugar que gera eletricidade e a gente tem os fios. Os fios são os condutores. Vou colocar aqui desse lado. Condutores. Certo? O que não é gerador e o que não é condutor no nosso circuito, ignore o interruptor ali, mas na maioria dos circuitos o que não é gerador ou não é o condutor, ou seja, é aquilo que gasta eletricidade, como uma lâmpada, um objeto eletrônico. Tudo isso que gasta eletricidade, a gente chama de resistor. Lá no ensino médio, vocês vão aprender que nem tudo é exatamente um resistor. Mas, de forma geral, são coisas que impedem ali, né, ou tentam impedir que a corrente passe. E isso é a função de um resistor. Então, em um circuito, basicamente, a gente tem um gerador, que nos dá ali a tensão, os condutores, e a gente tem o resistor, certo? Na aula de hoje, o assunto que a gente vai falar é o seguinte. A gente sabe que isso aqui é um circuito elétrico, né? A gente tem um gerador, a gente tem um resistor e tem o fio ali, que é o nosso condutor. O que aconteceria se eu colocasse uma outra bateria? Ou o que aconteceria se eu colocasse uma outra lâmpada? Certo? Quando a gente pensa aí na sua casa, né? Você tem várias e várias lâmpadas na sua casa, não é assim? As lâmpadas estão ligadas todas na mesma eletricidade. Quando a gente pega uma coisa a pilha, por exemplo, vamos dizer assim, um pisca-pisca. Um pisca-pisca, ele tem várias lâmpadas ali e você liga ele na tomada. Para os aparelhos que são a pilha, a gente pode pensar também na mesma coisa. Vamos pensar assim, um controle remoto. Normalmente a gente coloca 2 pilhas. Brinquedos também, né, que usam pilha, a gente sempre coloca mais de uma. Então, o que acontece quando a gente coloca mais de uma pilha, né, ou bateria, ou seja, mais de um gerador, ou a gente coloca mais de uma lâmpada ou outra coisa dentro, ou seja, mais de um resistor? Isso é o nosso assunto de hoje. A gente vai começar falando desse aqui. O que acontece se a gente coloca mais de uma pilha? Para começar a falar disso, vamos lembrar lá do que a gente falou sobre o que é tensão? Lembra que quando a gente foi falar sobre tensão, eu mandei até um vídeo do Manual do Mundo, né? Que a gente comparou a tensão à altura que está a nossa caixa d'água, né? Então, quanto mais alta a caixa d'água, maior seria essa tensão, digamos assim, né? A tensão, no fim das contas, é a velocidade ali da água. Então, quanto mais alta está a caixa d'água, mais forte seria essa velocidade ali da água, né? Então, vamos pensar nisso aí. Aqui, nós temos uma representação de quando a gente tem 2 caixas d'água, né? O que acontece se a gente coloca aí 2 caixas d'água, né? Vamos pensar o seguinte. Seguindo aquela mesma lógica do que a gente vinha falando, né? A gente viu lá que, por exemplo, quanto mais alta estivesse a caixa d'água, mais forte seria a água, né? Quanto mais baixo, mais fraco. Vamos pensar agora que a gente tem 2 caixas d'água. Se vocês observarem, as duas estão aqui a uma altura, né? Essa altura, vamos chamar aqui, né, de H. Certo? Até aqui, H. Essa altura H aí é igual para as duas, né? Vocês vejam que as duas estão na mesma altura. Então, a gente pode dizer que a força da água que sai dessa e dessa vai ser igual. A gente não falou que se a gente subisse mais, a gente tinha uma força maior, se a gente baixasse, a gente tinha uma força menor? Mas aqui a gente tem
as duas na mesma altura. Então a pressão da água, né, a velocidade da água, ela vai ser ali mais ou menos igual. Vocês concordam? Mas o que acontece aqui com o tanto de água que sai? Vamos pensar que não existe essa caixa d'água aqui, beleza? Vamos olhar só para esse lado aí. A água vai ter que passar por esse cano. Vocês concordam? Então, o tanto de água que vai dar para passar aí é o tanto que cabe nesse cano aqui. E se a gente coloca uma segunda? A gente vai ter o tanto de água que sai por esse e o tanto de água que sai por esse. Não é assim? Então, vocês conseguem entender que ao colocar duas caixas d'água, a gente tem o dobro de água saindo, né? A força da água, que está em relação à nossa altura, ela é igual. A força das duas é igual. Não vai mudar aqui. A força para as duas é uma só. Mas quando a gente fala da quantidade de água, a gente tem mais água saindo. Por quê? Está vindo por dois canos. Vamos pensar assim, é quase como se a gente ligasse duas torneiras ao mesmo tempo, né? Vamos pensar aí, duas torneiras ligadas numa mangueira. Se a gente só liga uma, só vai sair um pouco de água. Se a gente liga duas, vai sair o dobro de água. Não é assim? Então, se a gente pensar isso aqui como se fosse aí, né, um caso de eletricidade, o que a gente teria, né? A gente falou que em relação à altura, né, essa pressão que a água tem ali, a força dessa água, né, ou a velocidade dela, seria a nossa tensão, não é isso? Vou colocar só aqui a nossa tensão elétrica. A nossa tensão elétrica, tendo uma caixa d'água ou duas, assim, uma do lado da outra, na mesma altura, ela é igual. Por quê? A pressão da caixa d'água número 1, né, a tensão de 1 vai ser igual à tensão de 2. Vocês não concordam? Porque elas estão na mesma altura. Já a corrente, né, o tanto de água que está saindo, vai ser diferente. Vocês concordam? Porque antes a gente só tinha uma aqui. E agora a gente tem duas, né? Então, a nossa corrente I vai ser igual a I1 mais I2. Lembrando, eu só estou colocando assim com fórmula só para a gente pensar melhor nisso, beleza? Mas é muito simples. O que acontece? Nossa tensão, botando várias caixas d'água um do lado do outro, como elas estão a todas a mesma altura, não vai mudar, né? Digamos se fosse pilhas, né? Não vai mudar, né? A nossa tensão não vai mudar, ou seja, a força da água saindo. Mas a nossa água, a quantidade de água que vai sair por aqui vai ser maior, porque se a gente tem uma, né, vai ser só um tanto. Se a gente coloca outra, vai ser dois tantos. Se a gente colocasse uma terceira, seria três tantos, né? Então a água vai aumentando. A nossa corrente aumenta, a quantidade de água que está saindo, né? Ou no caso, se a gente estivesse falando aqui de eletricidade, a quantidade de elétrons passando seria maior, né? A nossa tensão não muda, mas a nossa corrente ali, ela se soma, né? Ela aumenta. Vamos então para um outro caso. O que aconteceria se a gente colocasse as caixas d'água assim, uma em cima da outra, né? Vamos lembrar, a gente falou que a nossa tensão, né, a nossa pressão de água, digamos assim, ela aumenta conforme tem altura, né? Vocês desculpem a câmera, ela faz sozinha esse negócio desse movimento, certo? Ela não fica estável, não. Mas, ó, continuando aqui. Então, enquanto nesse outro exemplo aqui, a gente tinha H, né, que era essa altura, agora a gente tem bem mais alto, né? Esse H aí aumentou. Digamos que agora a gente tenha 2H, né? 2H. Por quê? Agora ficou bem mais alto. Então, a gente sabe que a nossa altura aumentou. Quando aumenta a altura, a gente lembra naquela comparação, a gente não disse que a nossa tensão aumenta? Então, a nossa tensão aqui nesse caso, ela vai ser o dobro, né? Então, seria a nossa tensão vai ser igual à tensão da caixa d'água número 1 mais a tensão da caixa d'água número 2. Não foi mais ou menos isso que a gente falou? Né? Conforme a gente aumenta a altura, a gente aumenta também a nossa pressão de água, né? A velocidade da água. Não foi assim? Então, a nossa tensão, se fosse eletricidade, ela aumenta quando a gente coloca assim, uma acima da outra, né?
Mas e a nossa corrente? O tanto de água que está saindo? Vai ser maior? Vai ser menor? E aí? Vamos pensar também nesse outro caso que a gente tinha visto, né? Quando a gente está assim, né? Se a gente tem só um, a gente tem uma quantidade de água, né? Porque só tem um cano. Quando a gente bota dois, a gente tem duas quantidades de água, porque a gente tem dois canos. Então, o que acontece aqui? Mesmo que a gente tenha as caixas d'água assim, uma acima da outra, né? A nossa corrente, a quantidade de água que vai sair, é só desse cano aqui, ó. É só um cano. Então, a nossa corrente vai ser igual, certo? A nossa corrente, né? E ela não vai mudar, ela não vai ser maior. Enquanto quando a gente coloca uma caixa d'água do lado da outra, né? A gente tem nossa tensão igual, mas a nossa corrente aumenta. No caso dessa, quando a gente tem uma acima da outra, a nossa tensão aumenta, mas nossa corrente se mantém igual. Vamos falar agora isso sem ser de caixa d'água, né, e tal. Agora que vocês já entenderam isso, vamos pensar com pilhas. Eu fiz aqui duas associações diferentes, certo? Essa associação aqui a gente chama de associação em paralelo. Paralelo, certo? Já essa a gente chama de associação em série, certo? O que a gente sabe aqui? Essa primeira é muito parecida com esse caso. Já a segunda é muito parecida com esse caso, certo? Então vamos seguir a mesma lógica. O que acontece aqui quando a gente liga as pilhas desse jeito? Então, seguindo aquela mesma lógica de antes, né? A gente falou que a nossa altura seria a nossa tensão, não foi? Então veja, colocando uma pilha, duas, três, quatro, uma do lado da outra assim, a nossa distância entre o polo negativo e o polo positivo não muda, digamos assim, né? A nossa altura aí não muda. Para falar mais corretamente, a nossa tensão, né? No caso em paralelo, a nossa tensão U não muda. Nossa tensão não muda, ela continua igual. Por quê? Porque esse tamanho, né, digamos assim, não mudou. A velocidade que as cargas vão sair, as cargas elétricas vão sair, vai ser igual, né? Vai ser ali, ó, tudo igualzinho, não mudou. Tendo uma pilha aqui ou tendo quatro, essa distância, digamos assim, não muda. Mas o que acontece com a corrente? Seguindo o mesmo caso lá quando era a caixa d'água, né? Quando a gente tinha a caixa d'água, ter dois canos fazia com que saísse mais água, não era assim? Se a gente tem só um cano, a água vai passar só por um, vai ser só uma quantidade. Se a gente tem dois, a água vai passar por dois, vai aumentar. Então, olha isso aqui. Aqui é exatamente igual. A gente tem agora quatro saídas aqui. Estão vendo isso? A gente não tem só uma saída, a gente tem quatro. Ou seja, a nossa corrente, a quantidade de elétrons que vão sair ali, vai aumentar, né? E que a nossa corrente vai aumentar. Se a gente quiser falar corretamente, I vai ser igual à soma, né, de I1, I2, I3, I4. Mas o que importa mesmo, quando a gente tem associação em paralelo, a nossa tensão não muda. Por quê? Porque é como se fosse, pensando em altura, né? Tá todo na mesma altura. Então não vai ter diferença aí. Já quando a gente fala na corrente, a gente tem mais saídas aqui, ó. A gente tem mais saídas, não é mesmo? Então, obviamente, quando a gente coloca a diferença de uma pilha que vai ter aí uma saída, duas vai ter duas saídas, três vai ter três saídas, então vai aumentar, né? Vai cada vez colocando mais ali corrente, certo? Isso é nossa associação em paralelo. A associação em paralelo de geradores, a tensão não muda, mas a corrente vai aumentar. Deu para entender isso? O que acontece então na associação em série de geradores, né? Vamos pensar lá, né, no mesmo caso das caixas d'água. Quando a gente fez isso, colocou uma acima da outra, a nossa altura ela aumentou, né?
Mas a corrente, a quantidade de água que saía, não, ó, porque só tinha um cano. Aqui é a mesma coisa. Ó, a nossa altura, digamos assim, né, a distância, a tensão, né, a quantidade ali, a distância entre o polo positivo e negativo medida em volts, digamos assim. Lembrando, essa não é a melhor explicação, mas é uma boa forma, uma boa analogia para a gente entender. Nossa tensão, ela aumenta. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma distância maior entre o negativo e o positivo, né? Os dois fios, digamos assim. Lembrando, distância não é o mais correto, mas é uma boa analogia. Então, nesse caso, nossa tensão vai aumentar. Por quê? Vai ser a tensão dessa, mais a tensão dessa, mais a tensão dessa. Já a nossa corrente, ela não vai aumentar. Por quê? Porque ó, só tem uma saída aqui. Não tem duas saídas, ou três, ou quatro, como era aqui. A quantidade de elétrons que vai passar vai ter que ser o que cabe aqui, nessa, digamos assim, né, pensando em água, vai ser o que cabe nesse cano, certo? Então, a nossa corrente continua igual, ela não muda, certo? Na associação em série, nossa tensão vai aumentar, nossa corrente não muda. Na associação em série de geradores. Já na nossa associação em paralelo de geradores, a tensão é quem não muda, mas a corrente vai aumentar, certo? É meio que invertido aí, um em relação ao outro. Bom, isso eu espero que vocês tenham entendido, né? Se fosse na aula, eu ia perguntar lá se vocês entenderam, tirar as dúvidas. Mas vamos seguindo aqui. Então, a gente já entendeu aqui o que acontece se a gente coloca outra bateria, né? Outro gerador, né? Se a gente colocar assim, um do lado do outro, ou seja, ligado em paralelo, a tensão não muda, mas a corrente vai aumentar. Se a gente coloca assim, né, um em cima do outro, a tensão vai aumentar, mas a nossa corrente não, ela fica igual, né? Lembrem sempre disso, é como se fosse aqui mais canos para sair água, né? Como a gente viu nesses dois casos aqui, né? Um cano quando você liga em série e dois quando você liga em paralelo. É mais ou menos essa lógica, certo? Então, quando a gente bota mais de uma pilha ou mais de um gerador, a gente tem esse resultado aí, né? Dependendo da posição. Isso aqui pode parecer estranho para você, mas sabe no controle remoto? Deixa eu mostrar aqui o controle remoto que vocês vão pensar bem esse caso. Quando a gente olha um controle remoto, né? O que a gente tem? A gente tem uma associação em paralelo ou uma associação em série? O que vocês acham? Ó, apesar de uma pilha estar ao lado da outra e a gente pensar assim, ah, tá igual a esse aqui, né? Mas juntado não. Por quê? Observem isso, ó. Todos os positivos saem para o mesmo fio. Todos os negativos saem para outro fio. Enquanto aqui, ó, o positivo sai para o negativo. O positivo sai para o negativo. Tá vendo isso? O fiozinho ligando aqui no meio. E o que acontece aqui no controle, ó? A gente tem o positivo aqui, ó, e dele sai para o negativo. O outro positivo está aqui do outro lado. Então, num controle remoto, por exemplo, a gente tem uma associação em série. Por quê? Um positivo está ligado no negativo. O positivo liga no negativo, certo? É assim que está ligado. Beleza? Esse não foi o melhor controle, mas foi o único que eu achei aqui para mostrar a vocês, né? Em alguns dá para ver direitinho, né? Quem já abriu alguma caixinha de algum brinquedo que quebrou, vai ver bem isso, né? Que é como se as pilhas estivessem mesmo andando assim, né? Ó, umas para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Que é mais ou menos o que acontece aqui. Se a gente fosse ligar isso aqui, mais ou menos como está aqui, seria isso, né? Uma pilha está para cima, aí a outra está de cabeça para baixo aqui do lado, né? Uma ponta ligada na parte de trás da outra. Aí a ponta aqui vai ser ligada assim, entendeu? Seguindo esse vai e vem. Então a gente sabe que no controle, já que o positivo está ligado no negativo aqui, né? Ó, é porque aqui fica um pouco difícil de ver, né? Mas fica um pouco difícil de ver. Na verdade, fica muito difícil de ver. Aqui era onde estava o positivo, aqui é onde estava o negativo. Essas duas coisas estão ligadas. É como se tivesse um fio aqui por trás. Quem já abriu aí qualquer
produto eletrônico assim, que usa pilha, já viu isso. Então a gente sabe que nesse caso, o que a gente tem? A gente tem aqui uma tensão maior. Cada pilha, ela tem 1,5 volts. Então a gente sabe que aqui 1,5 mais 1,5 dá 3 volts, né? A tensão aqui é maior do que uma única pilha. Mas a corrente não, porque no fim das contas a gente só está saindo aqui, ó, um caminho. Do mesmo jeito daqui, certo? Essas pilhas desse jeito é o equivalente de colocar assim, ó, uma pilha atrás da outra, né? O positivo em cima, o positivo em cima e elas ligadas assim. Beleza? Então, nos controles remotos, nesses objetos que a gente usa pilha, normalmente a gente tem associações em série, onde a tensão vai ser somada, né? 1,5 mais 1,5, nesse caso aqui, mas a corrente não muda, porque no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem só um caminho aqui. Beleza? Reparando aqui agora, ó, eu percebi isso. Aqui já mostra aquilo que a gente estava falando, ó. O negativo que sai para o positivo, daqui vem para o negativo que sai para o positivo, né? Segue esse caminho aqui. Então, ó, 1,5 volts vezes 2, ou seja, uma pilha mais outra pilha. Deu para entender aí? Então, essa aí foi nossa associação de geradores. Só uma última coisa, pessoal, para vocês não confundirem, beleza? Ó, quando eu mostro isso para você e eu mostro que tipo uma pilha está do lado da outra, uma pilha está em cima da outra, como a gente viu no caso do controle remoto, ó, aqui está uma do lado da outra, então por que não é esse? Ó, deixa eu só falar uma coisa muito importante aqui, beleza? Quando eu digo do lado da outra ou em cima da outra, eu estou falando disso aqui, das cargas. Ó, todos os positivos estão ligados ao mesmo fio. Todos os negativos estão ligados a um outro fio. Isso é ligação em paralelo, né? Porque é como se, ó, um tá do lado do outro. Positivo aqui, um tá do lado do outro. Negativo, ó, tá um do lado do outro. Já numa ligação em série, o que a gente tem é isso, ó. Deixa eu colocar assim deitado que fica melhor para eu mostrar. Um positivo vai ligar num negativo. Então, eles não estão um do lado do outro, né? O positivo está longe aqui. Tá vendo isso? Então, aprendam esse detalhe aí, a gente diferenciar o que é ligação em série e em paralelo, beleza? Na ligação em série, os positivos estão juntinhos, ó, todos ligados no mesmo fio. Já na ligação em paralelo, não. Um positivo está ligado no negativo, outro positivo ligado no outro negativo. Então, enquanto aqui é como se a gente tivesse 4 caminhos, aqui só tem um, ó, que é subindo aqui pelas pilhas. As pilhas poderiam estar assim deitadas também, ó. Seria indo nessa direção. Enquanto aqui sim, ó, a gente tem 4 saídas. Se a gente coloca em pé, né, pra gente seguir a mesma lógica, a gente continua tendo 4 saídas. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Eu ainda queria falar com vocês sobre a associação de resistores. Mas esse vídeo já ficou muito grande. Então a parte, né, de associação de resistores fica para a próxima aula. Esse é o problema de quando a pessoa grava vídeos. Porque como eu não estou ouvindo vocês dizendo se estão entendendo ou não, eu tenho que ficar repetindo várias e várias vezes aqui. Então isso deixa o vídeo maior, né? Na aula isso aqui a gente dava para falar em 15 minutos. Mas seja como for, então eu espero que vocês tenham entendido aí, né, como funciona a associação de geradores em paralelo e associação de geradores em série. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só perguntar lá no grupo, beleza? Que eu respondo de boa. Desculpa pelo vídeo ser grande, eu já disse aí o motivo, né? Porque eu tenho que ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, já que eu não sei se vocês estão entendendo. Diferente de quando é online, que eu posso logo perguntar, vocês dizem, eu não preciso mais repetir. Então, é isso aí. Nossa aula encerra aqui. Essa foi a primeira parte aí, né, de associação. A segunda parte a gente vê na próxima semana. Então é isso aí. Qualquer dúvida lá no grupo. E até a próxima aula.